Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar sobre o roteador da Wavelink, que é o A6600. É um roteador aí que tem função de repetidor e é também externo. Eu usei esse roteador aqui na minha propriedade para expandir o alcance do sinal do Wi-Fi. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz e ensinar vocês a fazer. Eu vou mostrar primeiro as características do produto, depois como que faz a configuração como repetidor, como que eu fiz a instalação no curral para expandir esse sinal e por fim vou fazer um teste de alcance. Então fica ligado para mais informações. Primeiro eu vou destacar aqui o principal diferencial do produto, que é ser um roteador externo. Você deve estar acostumado mais com os dispositivos internos, como aqueles repetidores que vão diretamente na tomada, ou então um roteador que tem função de repetidor. Então por que usar um roteador externo? O Wi-Fi, ele ultrapassa barreiras, né? A radiofrequência ela ultrapassa barreiras. Mas ao ultrapassar móveis, paredes, o sinal ele perde potência. Então o dispositivo ele vai ter um alcance menor, porque a cada obstáculo vai perdendo potência e até chegar no aparelho às vezes não tem potência suficiente. Então se eu quero atender uma área externa e eu quero o máximo de alcance possível, se eu posicionar esse roteador do lado de fora, vão ter menos obstáculos e assim consequentemente o alcance vai ser maior. Outra opção também é colocar numa vara, num poste, numa coisa mais alta, que aí a visada entre o aparelho e o roteador vai ser melhor e assim o alcance vai ser melhor também. Então, esses dispositivos aí vão te dar mais alcance, só que eles precisam também de ter uma vedação melhor contra as intempéries aí, que é a vedação contra a poeira e contra a água. E mesmo assim, você poderia pensar assim, por que eu não pego um roteador e coloco numa caixa de plástico que é resistente à chuva e à água? Você ainda tem a questão da temperatura aí, porque os dispositivos normalmente eles têm aí a faixa de operação de 0 a 40 graus. Eu não sei onde é que vocês moram, mas aqui chega a 40 graus muito fácil. Já os dispositivos de uso externo, eles são aí normalmente de menos 20 graus até 60 graus. Então, a faixa de operação deles aí é muito mais compatível com trabalhar em ambientes externos, né? Então, assim, por isso que vale a pena investir se você quiser colocar um roteador de forma externa e um roteador externo, para ter mais confiabilidade. Eu vou ensinar agora a configurar o roteador no modo repetidor. Eu recomendo fazer essa configuração em casa mesmo, antes de colocar no lugar, porque aí você isola o problema, para saber se a conexão que é realmente o problema, ou se pode ser o sinal está fraco demais, pode ter vários problemas. Sabendo que sua conexão está funcionando, você pode testar outras coisas, né? Então aqui, todo esse procedimento que eu vou explicar agora está muito bem explicado no manual do usuário que vem com o dispositivo, só que esse manual ele é em inglês, então eu achei válido eu fazer a explicação aqui. Eu peguei aqui fazer a configuração com o cabo mesmo que vem e não vou colocar a vedação, né? Que eu estou fazendo isso dentro de casa. Então eu pego aqui a antena 2.4 GHz, coloco na entrada 2.4, coloco a antena 5 GHz na entrada 5 GHz, pego o cabo de rede, coloco na entrada aqui de rede, pego a outra entrada do cabo de rede e conecto na porta PoE, está indicado aqui em cima, PoE. Aí eu pego a minha fonte e vou conectar aqui também, onde está escrito DC 24 volts. Não tem como errar, só cabe aqui mesmo. E conecto minha fonte na tomada. Se a minha fonte PoE não ligar, eu venho aqui e aperto o botão. E eu vou esperar que depois de um tempo vai ligar o roteador. Agora nós vamos para o celular fazer a configuração. Eu vou ensinar aqui agora como é que faz a configuração no modo repetidor. Nessa configuração vou me conectar ao roteador principal, né? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui e conecto no Wi-Fi. Aqui buscando os Wi-Fis. Ele tem por padrão aqui, quando você liga pela primeira vez, o Wavelink N e o Wavelink AC. Se não estiver aparecendo os dois, você mantém o botão reset pressionado
que às vezes não está na configuração de fábrica e volta para as configurações de fábrica. Eu vou conectar aqui no N. Ao conectar no N, aparece aqui, fazer login. O que fazer login faz? Ele me redireciona a um site, né? Então aqui eu posso fazer login. Que aparecer aqui, qual que é o usuário padrão? Admin. Se não acontecer isso, se não conseguir entrar dessa forma, é só ir no navegador lá no Chrome e digitar na barra de endereço wifi.wiplink.com. Então eu vim aqui e digitei o padrão. Aí eu seleciono aqui qual país, eu vou selecionar global. Eu não estou muito interessado no horário, eu vou só aqui digitar qual o password que eu vou ter que mudar. O padrão é admin, né? Só que eu não consigo usar o admin de novo. Eu vou colocar aqui só um outro, só para mudar mesmo, porque não pode ser o padrão. Se eu quiser entrar de novo, eu entro com o admin 2021. Aí agora eu seleciono qual modo que eu quero funcionar, né? Eu venho aqui e seleciono Repeater, que é repetidor. Aqui, Repeater Mode, ele já vai estar escaneando aqui embaixo, ó, scanning. Ele está escaneando com as redes que tem. Então vamos esperar aqui para fazer o escaneamento. Eu estou aqui só para, enquanto faz o escaneamento, eu estou fazendo aqui no Android, mas é de forma similar no iPhone também. Aqui, conectar aqui, ó, Fazenda Floresta 1. Conectei. Qual a senha dessa internet aqui? A senha da internet vai ser sem senha, tudo junto. Porque é a senha da minha internet, né? No caso aí, você seleciona qual é o Wi-Fi que você quer conectar e qual a senha que ele tem. Agora, ele te sugere aqui, ó, Fazenda Floresta extensão 2 GHz e Fazenda Floresta extensão 5 GHz. Eu estou usando o padrão, mas se quiser deixar outros nomes, para o sinal que seu repetidor vai espalhar, você pode também trocar o nome. Eu venho aqui e mando conectar. Ele vai aqui se conectar à rede. Agora eu posso ver que apareceu aqui, ó, Fazenda Floresta extensão 2G e Fazenda Floresta extensão 5G. Então, para eu me conectar nessas redes, vai ter a mesma senha do meu roteador principal. Eu venho aqui, clico, vou falar que eu quero conectar no 5G. Eu venho aqui e coloco a senha. E mando conectar. Sem internet, espera um pouquinho. Conectado. Pegou a internet. Então vamos testar aqui. Entrar num site aqui. Aí, conectei pela internet. Está conectado no repetidor agora. Então eu sei que a conexão está correta, né? Então eu vou lá e instalo agora o repetidor no lugar que eu quero. O aparelho foi comprado para aumentar o alcance do Wi-Fi na fazenda e assim ter Wi-Fi nos arredores das casas, né? Por que eu coloquei ele no curral? O curral é uma posição estratégica que fica a 60 metros do roteador de cima, que fica na varanda, na casa de cima, e ele fica na posição central da fazenda, o que facilita espalhar o sinal. Eu vou agora ver quanto que está dando de internet do lado do roteador, que vai ser a velocidade máxima que nós vamos pegar aqui, do roteador principal que vai fornecer para o repetidor depois. Vamos ver aqui, eu tenho internet da Claro, é a internet 4G, ela varia aí dependendo da disponibilidade da operadora, né? Pega aqui entre 6 MB e 11 MB, dependendo do horário, que vai dar, provavelmente agora estava dando uns 7 MB, 7.2 MB. Aí ó, 8.2 já variou. De upload está dando assim uns 2 MB, 2 MB e meio. Que vai ser isso aqui mesmo. Então vamos lá embaixo e vamos medir também quanto que está dando a internet lá embaixo com o roteador sem o repetidor. A casa está lá no fundo, que está o roteador principal que eu mostrei antes, e agora eu vim aqui para o curral mostrar como que está a velocidade que funciona a internet aqui. Aqui ó, tá pegando 7, tá quase a velocidade total aqui. Só que ela tá um pouco instável, então é bom colocar no alto para pegar uma internet melhor, porque o repetidor precisa de um sinal bom para replicar esse sinal.
Aqui na caixa fica aqui protegendo de água e poeira, tem uma entrada de energia e uma entrada de cabo de rede que vai pro repetidor. E aqui é muito simples, tem uma tomada, a fonte, a caixa PoE e saindo o cabo lá para cima. Aqui poderia ser até uma caixa menor. Então ela fecha aqui e fica protegida. Agora que está instalado aqui, nós vamos andar e vamos ver quanto que pega de internet, qual o nível do sinal que está nos locais, né? Qual que é a distância que vai funcionar. Vamos aqui. Agora vamos ver aqui qual é a velocidade que vai pegar agora. 7 megas, 6 megas, praticamente é a velocidade toda, né? Agora sim, nós vamos ver aqui, vamos continuar andando e ver até onde pega. Aqui está uns 150 metros. Funciona nos 5, 6 megas ainda está funcionando bem. Vamos continuar. Que coisa mais nada a ver foi essa volta que você deu, velho? Não sei, aqui eu achei que ia pegar. Ali que está o curral e o roteador, vamos ver aqui qual que a velocidade está pegando. Aqui já está complicado, está pegando meio mega, então acho que aqui vai ser o limite. Provavelmente se eu apontar para lá, vai melhorar um pouco, mas... Então tá aí, aproximando dos 200 metros, eu não sei quanto exatamente, mas eu acho que está próximo disso aí o limite. Nesse vídeo eu falei sobre o roteador da Wavelink AC600 e como eu usei ele para aumentar o alcance do Wi-Fi na minha fazenda. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário e se quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Muito obrigado!